tecnológica, inovadora, potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Tá chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão 4 dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí, de 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização: Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Analisar a qualidade intrínseca e extrínseca dos produtos de origem vegetal para confirmar se estão em dia com padrões descritos pelo Ministério da Agricultura. Resumidamente, esta é uma das principais missões do classificador. Cabe a ele, por exemplo, a responsabilidade de avaliar se os grãos entregues a um armazém atendem aos critérios estabelecidos em contrato, como a quantidade limite de matéria estranha e impureza, o percentual de grãos com defeitos e avariados e a umidade da carga. Tema que o nosso convidado conhece muito bem, como você vai conferir no bate-papo que já vai começar. Nascido em Brasília, o Sinibaldo Júnior morou no Triângulo Mineiro e há quase 30 anos vive em Mato Grosso. Agrônomo, escolheu o pós-colheita como foco profissional, numa época em que o estado ainda nem liderava a produção de soja e milho no Brasil. Com o tempo, ganhou destaque na área, chegando à presidência da associação que representa empresas e entidades de classificação de produtos vegetais no país, a Asclave. Didático, explica a profissão em detalhes, fala sobre pontos polêmicos na classificação e alerta para os riscos aos consumidores e também ao bolso dos agricultores do exercício da função por quem não está devidamente preparado. Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, Sinibaldo Júnior, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Te agradeço por ter aceitado já de prontidão o convite. Nos conhecemos pessoalmente há alguns dias, né, durante uma entrevista que você concedeu ao Canal Rural, e fiquei muito feliz por você ter, né, topado esse bate-papo aqui. Certamente vai ser um bate-papo muito legal para quem está nos ouvindo, né, num momento extremamente oportuno também, mas isso logo adiante a gente vai falar. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Patrone. Eu que queria agradecer a você a oportunidade dada. É um prazer enorme estar junto nesse seu projeto, né? Já conhecia seu trabalho aí de longas datas. Você é um profissional que leva as informações do campo com precisão, né? Traz para nós, contribui com o avanço aí da tecnologia da agricultura, levando tudo que está de novo, né? Os debates, o cenário rural de um modo geral, em termos de conhecimento e as notícias que a gente precisa ter o dia a dia para estar antenado e atualizado, né? Eu agradeço, estou à disposição de você e pode contar que, creio eu, vai ser muito legal a gente estar conversando em conjunto aí. Obrigado. Maravilha, cara. Te agradeço pelas palavras aí, mas aqui o foco realmente é conhecer mais da tua história, do teu trabalho, né, da tua relação com o agro. E eu começo aqui como tradição, né, aqui do nosso bate-papo, é justamente perguntando um pouquinho das tuas origens, né? Quem é o Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, né? Como começa a tua história? Já sei que você é natural também da região centro-oeste do país, mas lá da capital federal. Perfeito. Eu costumo dizer que eu sou um serradiano, né, um nascido em Brasília, filho da Dona Maria Helena e do seu Sinibaldo, né, carrega o nome do meu pai. Meu pai é de família mineira e minha mãe de família mato-grossense. Meu avô materno é aqui de Porto Esperidião, ele foi militar do Exército, né, minha avó, Dona Francisca, é cacerense,
E meu pai, meu avô paterno de São Paulo, estado de São Paulo, e minha avó materna, meu avô Manuel, paulista, e minha avó Cândida Maria, de Minas Gerais. Eu nasci em Brasília, criança, pequeno, fui para morar em Minas Gerais. Minha infância, graças a Deus, foi toda ali nos campos das Gerais, né? Triângulo Mineiro, na cidade do Prata, próximo de Uberlândia, Uberaba, uma divisa ali com Goiás. E adolescente, em 1988, nós regressamos para Brasília. Lá fiquei parte da minha adolescência e depois, em 1995, eu tive o prazer, né, de ser recebido pela Universidade Federal de Mato Grosso para cursar minha graduação. Então, minha origem, ela é do Brasil, patrônio. E você menciona uma coisa, o sangue do Cerrado, ele corre nas minhas veias, né? Você vê, de Brasília, fui para o Triângulo, que é Cerrado, né? Depois voltamos e depois a minha história continua aqui nesse grandioso estado de Mato Grosso, com estes biomas diversos, mas também com o bioma cerrado. Então, por isso que eu te digo, eu sou um serradiano de natureza. É isso. E aí, você disse que vem em 95 aqui para Mato Grosso, né, para estudar na UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, e o curso é o de agronomia, né? Como que você chegou à escolha desse curso de agronomia, dessa faculdade, né, para essa profissão? E aí, de arremate, já me traz também aí qual a tua primeira relação com o campo, né? Tua imagem de campo que você tem. Então, a minha família paterna, ela é de agricultores, né? Meu avô, era agricultor, meu pai, ele trabalha na propriedade da família ainda. Meu pai é produtor de cachaça mineira, né? Tem uma cachaça, tem duas marcas registradas no Ministério da Agricultura, está produzindo. Então, essa familiaridade, eu nasci, cresci vendo a lida do campo ali. Eles têm o perfil da parte leiteira, né? E quando eu já estava finalizando o ensino médio, o segundo grau na nossa época, né? Na minha época, eu optei por fazer o vestibular, tentei várias vezes, mas aí no final de 94, graças à minha tia Olga, irmã da minha mãe, em uma conversa por telefone, ela falou assim, ó, deixa eu falar aí com o Júnior. Aí conversei com ela falou, ó, manda uma procuração no nome do seu primo, porque as inscrições para os vestibulares aqui estão abertos, e ele vai te inscrever. Conversa com ele, decide o curso, a gente depois resolve o adiante, né? Aí eu, conversando com meu primo Marcos, ele fez a minha inscrição para agronomia. Na época eram duas fases, né? O vestibular. Eu sou aprovado no vestibular e eu tive a sorte de estar na lista da terceira chamada. Chego aqui no dia 27 de março de 1995, às 11h40 da manhã. Eu desço na rodoviária de Cuiabá e ali estava o meu tio Moisés, junto com meu primo Lourenço, me esperando lá com alegria no coração, me recebendo, né? Meu tio me recebendo como um filho. E aqui fiquei e dei início ao meu curso. Eu cheguei meio atrasadão ali, não fiz parte, não passei pelos trotes. Me lembro que era eu e mais dois colegas nessa mesma situação, meio, né? O calor, inicialmente, ele já chega perdido, né, patrônio? Mas eu tava mais ainda, porque a turma já tinha se integrado, já estavam se conhecendo, e aí até você conhecer a todos, se integrar, mas foram anos maravilhosos aí que a gente teve dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, uma faculdade, era, na época que eu entrei, era a FAMEV, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Ela era integrada com a medicina veterinária, hoje já não é mais, né? E foi, assim, uma honra eu ter estudado a agronomia. Me formo em 2000, colo grau em 2001, né? E entro na área de pós-colheita. Legal. E aí, Sinibaldo, eu queria te perguntar, quando você, né, naturalmente a gente ouve histórias de filhos de produtores que optam pela agronomia, muita gente faz o curso pensando em trazer aquele conhecimento
para dentro de casa, né, para dentro da própria fazenda, melhorar, enfim, os resultados, o desempenho e assim por diante, com o que aprende, com o que vem aprender pós-faculdade. Outros buscam o caminho contrário, né, ou seja, ir trabalhar com grandes empresas para depois, lá na frente, trazer esse conhecimento também para dentro da fazenda da família, né? No teu caso, como é que foi? Quando você escolheu a agronomia por essa relação que você já tinha essa imagem de campo, você chegava a pensar naquele momento em voltar ali para a propriedade de vocês, dos avós, enfim, para ajudar nesse trabalho também? Ou seu foco sempre foi já construir uma carreira, né, aqui em Mato Grosso, aqui nesse outro lado do Cerrado? Eu tinha uma perspectiva de formar, e eu não sei se é pela questão do convívio, dentro do município onde está a propriedade dos familiares, tem uma cooperativa, a Coprata, e eu tinha um desejo de ser agrônomo da Coprata, né? Eu pensava assim, vou formar, vou levar meu currículo, ver uma oportunidade de estágio, algo nesse sentido. Mas às vezes o desígnio da sua projeção, ela não concretiza e os caminhos são outros, né, patrônio? E acabei, antes de formar, tendo a oportunidade, porque o meu tio Moisés, eles já eram produtores ali em Rondonópolis, né? E a gente sempre estava conversando. E no próximo da minha formatura, houve uma mudança significativa na lei de qualidade vegetal. E ele já tinha uma corretora de cereais, né? A Lucra Corretora, e ele me chamou, ele falou, já que você está formando, eu tenho um projeto de empresa e eu preciso de um responsável técnico. Você teria interesse, né? Aí eu estudei qual era o assunto e eu já vinha neste perfil de pós-colheita porque eu tive dois professores, aliás, tive vários professores dentro da UFMT que me tocavam na parte de conhecimento e me chamava a atenção algumas áreas. Mas quando eu conheci a Maria Aparecida Braga Canepli e a doutora Maria Aparecida Braga Canepli e o doutor Canepli, Carlos Canepli, eles tocavam o núcleo de tecnologia de armazenamento dentro da UFMT. É um núcleo que cuida de pós-colheita dentro da Faculdade de Agronomia. E pela dedicação deles e pelo conhecimento deles, e olha que era uma disciplina optativa, o armazenamento de grãos, né? Eu falei, gente, eu me identifico com isso aí. E aí veio justamente essa proposta de abrir uma empresa para que trabalhasse com classificação vegetal. Eu já estava interessado na parte pós-colheita, que é um tema da pós-colheita, a qualidade vegetal. E eu, assim, falei, gente, o universo, ele nos encaminha, traz a luz, ele demonstra o caminho ali, e foi isso que aconteceu, né? Com essa afinidade após colheita, com a oportunidade que o tio Moisés me deu, eu entrei na empresa e aí aquele sonho que era de voltar para o Triângulo Mineiro, de ter uma oportunidade na cooperativa, né? Porque eu pensava, se eu tiver a oportunidade na cooperativa, eu vou estar junto e ajudando os familiares lá na área. E as áreas do Triângulo Mineiro são áreas pequenas, né? E então eu trabalho como técnico cooperativa e automaticamente vou estar próximo deles ali. Mas o caminho foi outro, a luz demonstrada aí, ó, siga este caminho. Isso foi em 2000 foi aberto a empresa consolidadamente. Em 2001 ela é registrada, a empresa O Classificador Limitada, uma empresa credenciada pelo Ministério da Agricultura, que eu e minha falecida tia, né, a gente fez os registros, os protocolos, né, que era uma atividade nova no setor privado, porque até então, essa parte, quem atuava era uma ideia, era exclusividade dos órgãos estaduais. E era um desafio novo, era um tema novo, porque a lei ela tinha mudado drasticamente a sua operacionalidade e a sua execução, né? E seguia este caminho da qualidade vegetal, né? Então, assim, no que eu estou hoje, completando 24 anos, a história iniciou lá no final de 2000, né? Com este caminhar aí, Patrone. Então, foi mais ou menos isso.
E é muito legal que você, ao meio da tua resposta, você traz também um ponto que eu acho muito interessante, que é estar atento às oportunidades, né? Primeiro, a afinidade que você desenvolveu, né, com os professores, né, e com o assunto, com o tema, e aí, na sequência, a oportunidade, né? Seja pelo seu tio, seja pela mudança da lei, estar atento ao que está acontecendo de fato, né? Isso é muito importante para quem está, né, estudando, quem está na universidade, quem está se capacitando, né? Então, realmente, são pontos legais, e aí o caminho acaba sendo trilhado, aí sim, em Mato Grosso. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse para quem não é do campo, principalmente ou quem não tem familiaridade com a agricultura, quando você fala na qualidade vegetal, e vamos falar de classificação já também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, no pós-colheita, o que faz um classificador, o que é o processo de classificação, de um jeito que fique bem, bem fácil das pessoas entenderem aí. Maravilha. Deixa eu só pontuar uma questão antes para que a gente chegue no link deste tema. A agronomia, eu costumo dizer que ela é muito paralela ao curso de agronomia, porque são muitas áreas que a engenharia agronômica ou a agronomia ela explora, né? Não é à toa que ela é uma engenharia com uma biologia inserida dentro do seu currículo. Então, você tem a parte de fitotecnia, que é a condução das lavouras, a fitopatologia, que é o tratamento das doenças, a entomologia, que é o tratamento das pragas, né? A parte de sementes, que é o preparo desses materiais para o cultivo comercial. Então, a engenharia agrícola está inserida na agronomia e nós temos a parte da produção do pós-colhido, depois da lavoura pronta, quando ela amadurece, o que fazer? A agronomia também trata disso. Na pós-colheita, nós temos aí o caminho, as variáveis da análise de qualidade e da implementação das boas práticas de armazenamento. A classificação ela é uma dessas ferramentas, né? Então, a classificação ela é a análise da qualidade do produto de acordo com a identidade, a característica intrínseca, aquilo que é inerente ao produto, e a característica extrínseca, aqueles fatores que influenciam nessa qualidade, conforme uma regra oficial ou uma regra de mercado que analisa determinadas condições variáveis, se aquele produto está apto a ser comercializado e se aquela aptidão ela tem características singulares no termo de comercialização. Para que ela serve? Ela serve para o consumo animal, ela serve para o consumo humano, ela serve para uma industrialização. Então, a classificação ela funciona ela atende este aspecto. A atividade nossa ela é regida por uma lei que foi mudada em 2000. Para você ter uma ideia, desde 1800 a gente atua com a parte, no Brasil, a gente atua com a parte de identidade de qualidade, que é a classificação. Ao longo desses anos, houve uma mudança em 1975 e de 75 houve uma mudança em 2000, que é o que está vigente hoje. Então, a classificação ela é realizada em todas as operações, patrônio, para você ter uma ideia, quando o produtor colhe, é feita uma análise de qualidade. Quando o produtor entrega para um armazém que às vezes é de terceiro, é feita uma análise de qualidade. Esse armazém vai expedir para o porto, é feita uma análise de qualidade. Este porto vai receber este lote, é outra análise de qualidade. Quando enche o navio para exportação, quando este navio chega no país comprador. Então, todas essas análises de qualidade, elas são executadas pela classificação vegetal. A classificação, ela é feita por profissionais habilitados que passam por curso no Ministério da Agricultura ou por colaboradores práticos, que aí já são executados por empresas que prestam serviço ou próprios colaboradores de fazenda, né? Então, a atuação da classificação, ela segue todo este caminho, todo este sentido aí. Eu costumo dizer que a classificação ela é o início da comercialização do produto. Por quê? Porque a trade, quando ela adquire, ela quer saber sobre uma qualidade que ela solicita em contrato para o produtor.
Quando o produtor entrega, ele precisa saber a qualidade do produto que ele está vendendo. Às vezes a trade pode dizer que aquele produto tem uma qualidade menor, mas na realidade é uma qualidade melhor. Então, essa identificação, essa identidade da qualidade do produto, ela faz parte da regra do jogo da comercialização, né? Se tratando de soja e milho, que são as principais commodities que nós produzimos, tanto no Mato Grosso quanto no grandioso Brasil, ela é fundamental, a classificação ela é fundamental nessa operacionalização aí da comercialização como um todo. Excelente, ficou muito bem, né, didático assim para quem tá nos ouvindo. E eu queria aproveitar um gancho que você colocou, né? Quando você diz quem pode fazer a classificação, profissionais habilitados, né, por um curso no Ministério da Agricultura ou colaboradores práticos, né, de empresas que prestam o serviço. Os habilitados pelo curso do MAPA, onde eles podem atuar, onde é exigida essa habilitação? Em quais circunstâncias? Então, perfeito. O habilitado hoje, com o cenário do amadurecimento dos negócios da agricultura, ele está sendo acionado a todo momento. Mas, pela lógica da lei de classificação, a obrigação da classificação pelos habilitados, que é através das pessoas jurídicas credenciadas, vai ser em 3 momentos. Quando o produto é destinado diretamente à alimentação humana, que é aquele produto pronto para o consumidor final, nas compras e vendas do poder público, ou seja, quando a intervenção da esfera pública, seja a nível federal, estadual, municipal, na aquisição destes produtos e na importação de produtos. Então, essas análises, elas só podem ser feitas através de classificadores habilitados para aquele produto em questão, cujas pessoas jurídicas estão atendendo essas demandas. Então, aí encaixa obrigatoriamente os habilitados. No modo geral, os práticos, eles atuam no carregamento, nas originações, nas entregas, né? Mas hoje, o que a gente tem percebido é que nos times práticos de classificadores práticos, de analista, né? Porque o Ministério, inclusive, ele até menciona que o termo classificador não pode ser aplicado para o profissional prático, porque, pelo regramento da lei, classificador é aquele profissional habilitado em curso homologado do Ministério da Agricultura. Então, esses analistas, hoje, eles estão sendo supervisionados, de um modo geral, eles estão sendo supervisionados por profissionais habilitados. Então, você tem lá um conjunto, um time lá de 20, 30, 10 profissionais práticos, e você tem um supervisor ali habilitado que coordene essas equipes para o trabalho de classificação nas origens ou nos destinos. Então, este é o perfil do atendimento, onde vai estar os profissionais aí, habilitados para atuarem a nível nacional. Perfeito. Para fazer essa habilitação pelo MAPA, esse curso, né? Quanto tempo é e tem que ser obrigatoriamente formado em agronomia? São perguntas básicas aqui, mas é legal para a gente também ilustrar para quem está ouvindo. Existe empresas organizadoras de cursos, elas montam um projeto e encaminham isso para o Ministério da Agricultura. O Ministério vai analisar este pedido, vai analisar este projeto, vai dar o deferimento, né? Este projeto ele tem lá a carga horária, quais são os produtos, onde será o curso, a estrutura física que vai receber este participante. Importante a pergunta do pré-requisito para a participação do curso. Nós tivemos uma mudança da legislação em 2019, onde o Ministério da Agricultura, ele, antes disso, exigia a formação técnica da área de ciências agrárias ou da área das ciências de alimentos. Então, se ele fosse lá técnico agrícola, registrado no Conselho de Classe, até então antes era CREA, hoje é CFTA, ele fazia a inscrição. Com a mudança da normativa, essa exigência caiu por terra. Mas, o que aconteceu? Os organizadores de curso a nível nacional, eles fizeram um entendimento interno, e isso foi encaminhado para o Ministério da Agricultura, mas o Ministério
não nos deu ouvido sobre isso, onde a exigência técnica que o Ministério deixou de fazer, nós continuamos exigindo. Porque como é que, patrônico, veja bem, a seriedade da situação. Como é que eu vou dizer sobre maturação fisiológica, que é uma das condições que gera determinados defeitos, para um cidadão ou cidadã, um homem ou uma mulher, um participante, que tem mal o segundo grau? Então, essa pessoa ela vai estar em nível de conhecimento divergente do restante daqueles que já têm a formação técnica, né? E isso pode trazer uma heterogeneidade em termos de conhecimento e prejudicar a turma e o andamento do conteúdo. Então, esses organizadores, a nível do Brasil, né, fizeram um tratado, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, onde nas turmas nós exigiríamos que tivesse a formação técnica para que o conhecimento fosse avançado, né? Não menosprezando aquele que não tenha, mas incentivando para aqueles que desejam ser classificadores habilitados, façam curso de técnico, né? Hoje tem vários cursos ofertados, aí o Senar tem curso, a Cecitec, se eu não me engano, do estado tem curso de técnico agrícola, né? Então, seria um estímulo para o conhecimento. Então, esses organizadores viram essa necessidade para que esses participantes tivessem essa formação. Eles se inscrevem nas turmas. Hoje, para fazer parte, tem que, primeiramente, verificar a legislação geral dentro da Escola Enagro do Ministério da Agricultura, né? Então, são módulos, o curso de formação de classificadores. Nós temos um módulo de legislação geral, onde esse participante ele vai entender sobre a legislação geral da classificação. Aprovado, com o certificado na mão, ele faz a inscrição com esses organizadores, e esses organizadores eles vão disponibilizar turmas dependendo do produto. Então, por exemplo, vamos ter turma em março de soja e milho. Ele vai fazer o curso, geralmente está acontecendo assim, a parte teórica, ela é de forma híbrida, então ela é assíncrona e à distância, e a parte prática, ela é presencial. Então, isso facilitou. Essa mudança de chave ocorreu na Covid, né? Com aquelas restrições sanitárias, o Ministério abriu essa possibilidade de ser um curso híbrido. Então, legislação, você pode fazer à distância, porque são teorias, são leituras, interpretações, né? Mas a parte prática não. Inclusive, isso facilitou, porque reduziu o custo para o participante. O custo dele se deslocar, hotel, né? A carga horária ficou restrita para apenas a parte prática, né? Então, hoje os cursos funcionam dessa maneira em todo o Brasil. Excelente. Eu vou aproveitar o gancho aqui que você já trouxe um pouco sobre legislação, né, já sobre a estrutura exigida para quem quer, né, seguir nessa área. Você é o presidente da ASCLAV hoje, né, que é a Associação Brasileira das Empresas e Entidades de Classificação de Produtos Vegetais e Laboratórios de Alimentos, né? Isso. Qual é a realidade hoje dessa área de atuação, desse campo de trabalho, Sinibaldo? A gente tem um número de profissionais crescentes, a gente tem carência. Qual que é o raio-x hoje na avaliação da ASCLAV? A demanda ela está crescente, né? Nós gostaríamos que o Ministério da Agricultura nos ajudasse para que fortalecêssemos mais a importância do classificador habilitado e da pessoa jurídica credenciada. Deixa eu só fazer uma história da ASCLAV. Inclusive, estou deixando a presidência agora este mês, né, depois de 4 anos na frente. Foi uma honra. Quero até agradecer, se os nossos companheiros no futuro estiverem nos ouvindo, agradecer a cada um deles, os nossos associados. Me foi dada essa oportunidade. A ASCLAV ela foi construída em 1995, reunindo todas as empresas, e lembra que eu falei que antes era o INDEA, que no Mato Grosso fazia? Então, a ASCLAV ela era composta pelas entidades estaduais, né? Então, era o INDEA, o IDARUM, a Agrodefesa, IAGRO,
a Claspar, Emater no Rio Grande do Sul, essas empresas que tinham a detenção da atividade de classificação. Em 96, elas criaram essa entidade. Em 2012, a Asclave estava para ser extinta e o setor privado resolveu assumir de vez. E aí nós reestruturamos, mudamos o estatuto, e desde então, com a iniciativa do Paulo Kramer, lá de Brasília, proprietário da Incal, ele reuniu as empresas a nível nacional, pegamos a Asclave, assumimos aí, e diante disso tocamos alguns projetos que tangem a parte de classificação. Sobre a demanda, as demandas elas existem. Por quê? Porque nós temos uma lei que faz obrigação da classificação dentro daquele tripé que eu te passei da parte obrigatória, né? O Ministério da Agricultura é conhecedor de todos e, infelizmente, em termos de recursos humanos, existe sobrecarga por parte dos auditores fiscais, né? Então, se nós tivéssemos mais auditores, nós teríamos mais agentes em campo, mais fiscalizações e, com certeza, geraria mais demanda dessa parte obrigatória. Mas, no cenário como um todo, como eu te expliquei que a classificação ela envolve todos os segmentos da comercialização, inclusive, Patrone, para você ter uma ideia, tudo que sai do Brasil em termos de exportação de produtos de origem vegetal que tem padrão, ele é analisado por classificadores habilitados. Então, a demanda existe, né? Os cursos, eles continuam tendo bastante participantes interessados, inscritos. Eu percebo que as empresas, no caminho do amadurecimento da atividade comercial, têm contratado bastante profissionais habilitados para tomar a frente das supervisões, das coordenações de equipe, né? Então, isso tem gerado uma demanda aí crescente. E quando esses participantes vêm fazer curso, eu percebo que eles vieram com uma perspectiva de criar uma pessoa jurídica para fechar contratos de prestação de serviço para empresas compradoras, para transportadoras, para unidades armazenadoras, né? Ou trabalhar para os próprios produtores, numa perspectiva de levar a importância da classificação de sendo um habilitado com responsabilidade técnica ativa no seu conselho de classe, no seu registro ao Ministério da Agricultura. Então, isso traz uma segurança na operacionalização da atividade de classificação. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Agora, Sinibaldo, um outro ponto que eu queria começar a falar contigo aqui, a gente está num momento, né, de colheita, uma colheita de uma safra desafiadora, você sabe bem disso, né, entende melhor que eu, e é um momento em que a colheita também ocorre num período chuvoso, né?
Depois da seca, durante o desenvolvimento da safra, a gente tem uma chuva na colheita. E normalmente, quando isso acontece, a gente sabe que vai haver muita polêmica na hora da classificação. Queria aproveitar esse gancho para que você falasse um pouquinho com relação à soja, né? Quais são os principais pontos que são olhados, né? Ou seja, umidade, danos. Eu queria que você trouxesse ali qual é o padrão que se busca e aí falasse um pouquinho na tua visão, né, desse momento de colheita. E a gente sabe que nesse momento é quando a polêmica, como eu disse, acaba acontecendo, né? Perfeito. Essa condição de colheita nossa, por se tratar de uma safra de verão, né, a primeira safra do ano agrícola, e a gente geralmente está no final dela, coincidentemente com o excesso de chuva, isso traz agravamento na aceleração do processo deteriorativo do grão. Mas nós temos um balizador que é o padrão oficial de classificação, né? Talvez as pessoas perguntem, mas você mencionou que a classificação é obrigatória em 3 condições, mas essa condição do dia a dia do produtor, então ela está fora? Exatamente. A lei não menciona a não execução dessa classificação oficial nessa atividade que não contempla as 3 exigências. Simplesmente, no meu entendimento, como ela não direciona dizendo não pode fazer, ela abre uma possibilidade de ação. Então, toda classificação, Patrone, ela tem uma referência, ela precisa ter uma referência de qualidade, uma descrição, um regulamento sobre a identidade do que iremos analisar, né? Essa identidade, ela é utilizada em todos os contratos que você observar, vai fazer referência ao que o Ministério da Agricultura edita. Então, para a soja, nós temos a IN11 e a complementar 37, no milho nós temos a IN60 e a complementar 18, que são regulamentos técnicos que vigenciam os padrões oficiais de classificação. Diante disso, o que é analisado? Nós vamos analisar os aspectos descritos: a percentual de matéria estranha impureza, os teores de defeitos e avariados e os índices de umidade. Índice de umidade, hoje, na classificação, ele é feito por um equipamento. Então, o que o classificador e o produtor ele tem que estar atento? Que use o equipamento correto, e hoje na transação comercial só pode ser utilizado o equipamento homologado pelo Inmetro, ou seja, nós temos 4 modelos de 2 fabricantes homologados hoje, que podem operar nessa identidade de quantidade de água dos grãos na transação comercial. Então, a umidade ela é feita com este equipamento. E a análise sequencial é a identificação da quantidade de matéria estranha e impureza, que isso pode ser resolvido numa regulagem de colheita, né, numa dessecação bem feita no preparo da área para a entrada das máquinas, e, posterior, nós vamos identificar os processos de dano que incidem no grão. Esses processos de danos, eles estão descritos, são os avariados. No caso da soja, nós temos 2 principais avariados que surgem nessa época, que é os grãos afetados pelo processo fermentativo. Esse processo fermentativo, se ele for total, ele vai se gerar os grãos ardidos, que na época de chuva pode ocasionar, e ele vai gerar também os grãos fermentados, que é aquele parcialmente afetado pelo processo fermentativo. E se não houve um manejo, um controle adequado de percevejo nessa lavoura, nós podemos ter um excesso de danificados picados. Então, hoje, basicamente, nós temos esses problemas. Com o cenário que nós tivemos no início da colheita do plantio da soja, no final do ano passado, nós temos percebido o surgimento de excessos de grãos imaturos, né? Então, o recado que é importante a ser dado neste momento, que o produtor
e o armazém geral, ele tenha um classificador de conhecimento para que este profissional tenha capacidade, neste momento crítico, de ter a certeza de identificação desses avariados. Porque o que acontece muitas vezes é a falta de preparo desses profissionais e, geralmente, ele identifica um defeito que não é. Eu costumo brincar, Patrone, inclusive isso eu até mencionei várias vezes o ano passado, em conversa com produtores, né? Não é porque nós somos feios que nós estamos doentes, né? E existe determinado avariado, por exemplo, nós tivemos um problema sério com a anomalia o ano passado. O ano retrasado ela era pontual, o ano passado ela foi praticamente generalizada em todas as regiões do estado. E era um grão feio, mas na hora que você analisava internamente os cotilédones dele, ele estava perfeito. E eu não sei se por má fé ou desconhecimento, os classificadores de algumas empresas tratavam aquele grão como um grão defeituoso. E aí o desconto vinha maior para o produtor indevidamente. Então, assim, o defeito ele vem com uma conceitualização dentro da norma, ele vem descrito lá dentro da norma. Isso é aprofundado com o treinamento devidamente correto, para que o analista ou classificador habilitado ele tenha a capacidade técnica de dizer realmente este produto é bom, não tenho por que eu dizer ao contrário disso, né? Então, e a classificação, outro aspecto importante, ela é um retrato daquele momento. O que a gente percebe também é que, às vezes, o armazém geral, para ter uma margem de segurança no final da estocagem da sua prestação de serviço, ele olha uma característica do grão, ele fala, este grão com essa, ele está sadio, ele está sadio. Mas ele pensa assim, este grão com essa condição, lá na frente ele vai se deteriorar mais rápido. Aí ele transforma aquele grão sadio como um grão defeituoso, isso está errado. A classificação ela é um momento, se ele está bom, eu tenho que relatar que ele está bom. Eu não posso fazer uma previsão de futuro. Isso não é responsabilidade da classificação. E, inclusive, isso é uma deslealdade com que o produtor está colhendo, né? Lá no aspecto futuro, quem tem que cuidar disso é o time de armazenamento, as técnicas de armazenamento, as técnicas de limpeza, colheita e período de armazenagem, estocagem. Isso aí vai ser uma outra página que o time vai ter que cuidar disso devidamente dentro do conhecimento técnico. Excelente. Aí, Sinibaldo, ficou muito claro aqui, mas eu queria ainda trazer alguns exemplos bem práticos. Primeiramente, a gente tem um padrão que é exigido, né, pelas tradings, pelas indústrias com foco na exportação, né? E aí eu queria que você trouxesse qual é esse padrão hoje, de maneira bem objetiva, né? Teor de umidade, percentual máximo de avariados, né, grãos ardidos, enfim. E você deixou claro algo que eu, né, gostaria que você reforçasse, né? Quando você não alcança, não atinge aqueles índices limites, né, você ultrapassa os limites, melhor dizendo, você tem desconto, né? Ou seja, o produtor acaba recebendo menos, né? Tem uma tabela de desconto conforme o índice não é atendido ou é extrapolado, né? Em cada situação. Eu queria que você trouxesse um pouquinho esse cenário para a gente aqui, de maneira bem objetiva. O padrão da soja hoje ele é distribuído entre teor de umidade 14%, matéria estranha e impureza 1% na peneira 3 milímetros, total de avariados 8%. Dentro desses 8%, nós temos 3 distribuições internas do 8%. O limite de 1% de queimado, o limite de 4% de ardidos e queimados e o limite de 6% de grãos mofados. Fora esse 8% do total de avariados, nós temos ali mais 2 parâmetros. O parâmetro individual dos esverdeados, que não está dentro dos 8% do total de avariados, ele tem um limite individual para ele, que coincidentemente também é 8%, e nós temos um limite também, uma parametrização individual dos partidos quebrados e amassados, que é de 30%. O padrão da soja hoje, da IN 11 e 37, ele estabelece essa condição.
E este padrão, ele é padrão básico. Ele é um único tipo. É diferente, por exemplo, do feijão, que você tem 4 tipos. 1, 2, 3 e fora de tipo. Na soja, como é uma soja destinada a outros usos, nós aplicamos o grupo 2 para obter este padrão, essa parametrização. Na questão de desconto, é importante frisar que o desconto ele é um regramento comercial. Cada empresa ela tem que construir a sua tabela de desconto com base neste parâmetro regulamentado, em termos de limites de avariado, embutir no seu custo operacional. Então, o que acontece geralmente? As empresas elas acabam fazendo um Ctrl+C, um Ctrl+V de tabelas de concorrente. Aí elas ficam mais ou menos tudo igual ali, né, em termos de desconto. Então, desconto surgiu avariados acima desse limite de 8% do total de avariados, por exemplo, aplica-se lá dentro daquela previsão, daquela tabela, essa desoneração em termos de peso, que para mim é uma conta totalmente injusta com o produtor, viu, patrão? Porque, veja bem, existem estudos científicos demonstrando que aquele grão parcialmente fermentado, ele ainda é utilizado. Nesse período que você trabalha com informação do meio do agro, você já noticiou ou já viu algum colega seu noticiando trade, compra, lote que não conseguiu ser utilizado e foi jogado para o aterro sanitário? Então, a tabela ela é construída dessa maneira. O que nós temos, e existe uma instrução normativa regulamentando isso, e ela está em desuso, infelizmente, que é a certificação de unidade armazenadora, que traz à luz para todo o setor de como este procedimento de desconto deve ser feito corretamente. A IN 29 de 2011, se eu não me engano. Ela traz que, primeiro, o desconto de umidade ele deve ser feito depois da retirada do peso líquido do desconto de matéria estranha impureza. Isso é uma outra injustiça que é feita com o produtor. Hoje, a maioria das trades, ela pega o peso inicial, que a gente chama de peso bruto inicial, né, tirando a tara do caminhão, peso bruto inicial, e desconta tudo. Umidade, matéria estranha impureza e avariados. E o regramento não diz isso. Isso está errado. O desconto primeiro eu analiso a quantidade de matéria estranha impureza. Se ela estiver dentro do índice de 1%, desconto é zero. Depois eu vejo, ou se ela excedeu 1%, aplico esse desconto sobre este peso. Depois eu analiso a umidade. A umidade, se ela estiver acima de 14%, eu tenho que aplicar o desconto sobre o peso inicial menos o desconto do peso de matéria estranha impureza, para obter o desconto de umidade. Inclusive, eu sou da tese de que o desconto de umidade ele deveria ser depois do desconto de avariado. Porque já que a trade está falando que aquele avariado não serve para ela, que é uma desinformação, porque ela vai usar aquele avariado, por que ela desconta? Ela está descontando o avariado e a umidade de um mesmo bloco, do mesmo conjunto. Né? Então, o produtor tem que ter ciência e os armazéns têm que estar esclarecendo, porque é uma cadeia, um depende do outro. Né? Um conjunto de operações que um depende do outro. Tá ciente, primeiramente, como que é a forma de desconto que você vai me aplicar? Aonde isso está descrito no meu contrato? Eu tenho acesso a essa tabela e a esse procedimento? Então, eu costumo dizer, se o parceiro comercial realmente ele é um parceiro, ele tem que ser claro em todas as situações, em todas as operações, porque ali é uma cadeia, ela está operando junto, a gente está elevando a balança comercial em conjunto. Então, isso que a gente tem que se observar.
E é por isso, né, que nós mencionamos há um tempinho atrás ali que nesse momento de colheita, especialmente quando é um período chuvoso em plena colheita, a gente sabe que vai haver polêmica justamente nessa entrega por conta de todo esse cenário que você bem detalhou aqui. E aí tem um programa importante que você também faz parte, né, Sinibaldo, que é o Classificador Legal, que é um programa da ProSoja que serve justamente para ter uma outra voz frente aos classificadores de indústrias que eventualmente, né, acabem provocando situações dessa maneira. Eu queria que você falasse brevemente sobre esse programa e a importância dele na tua avaliação. O Classificador Legal ele é um programa gerenciado pela ProSoja de Mato Grosso. Eu tenho a honra, me foi dada a oportunidade de ser este prestador de serviço, né? Quero agradecer aí a ProSoja Mato Grosso. E é um projeto implementado desde 2017, e a gente leva a informação através do conhecimento técnico preciso por parte dos classificadores habilitados que estão distribuídos nas regiões, para atender essa dúvida caso surja por parte do produtor associado, né? Esses classificadores, eles recebem essas demandas via ordem de serviço da ProSoja, e o produtor tem alguma dúvida, antes dele fazer um negócio, ele quer conferir a qualidade do produto dele, ele tem acesso a este programa, ou se ele está entregando e ele está percebendo que a identidade que estão colocando lá por parte da trade originadora não é aquela que ele tem certeza da qualidade do produto dele, ele tem acesso ao programa, o programa vai lá e identifica isso juntamente com ele e debate essa informação. Ou ele está entregando num terminal, num transbordo, numa fábrica, isso dentro do estado de Mato Grosso, que é a amplitude do programa, né? Então, assim, o que é importante no programa que a gente vê é que são execuções feitas por técnicos habilitados. Esses técnicos, eles têm responsabilidade de fazer o que é correto, patrônio. Porque eles respondem pelo conselho profissional deles, caso eles façam algo errado. Eles respondem pelo Ministério da Agricultura, caso eles façam ou seja comprovado algum direcionamento. E a pessoa jurídica que os ampara, ao qual eles são colaboradores, também responde nessas esferas, tanto do conselho profissional quanto do Ministério da Agricultura. E eu me recordo desde o princípio e até hoje, né, a ProSoja sempre nos disse: o produtor não quer nada além do que é de direito dele. Não quer nada além do que é de direito dele. Então, o programa ele traz, no meu entendimento, uma luz de seriedade e um conhecimento técnico aprofundado para que traga segurança para a operação. De 2017 a 2024, se nós estivéssemos fazendo algo que não fosse sério, você acha que duraria o programa? Não. E ao longo desses anos, nós temos identificado algumas condições que servem de ferramenta, inclusive, para a própria ProSoja Brasil, subsidiada pelos dados da ProSoja Mato Grosso, levar demandas para o Ministério da Agricultura, né? Então, é uma ferramenta que traz informação, é uma ferramenta que traz formação para as fazendas, inclusive o produtor, se ele quiser preparar o time dele, ele tem armazém, ele quer preparar o time dele, esses profissionais habilitados que prestam, que faz parte do time dos classificadores, eles também dão esses treinamentos, né? Então, o programa ele é complexo e ele traz, no meu ponto de vista, posso ser suspeito, alguém que estiver ouvindo, não, mas ele é suspeito, ele vai ser visto lá. Não, a gente tem uma seriedade na execução do que nós estamos fazendo e somos transparentes. Nossas atuações, Patrone, elas são numa ferramenta chamada arbitragem. O que é arbitragem? O patrão foi lá e entregou uma soja para uma fábrica X. E aí identificaram uma qualidade inferior ao que era a perspectiva dele. Ele é associado, ele aciona o projeto, nós vamos lá. Quando a gente chega lá, nós levamos todos os equipamentos, caso a outra parte não tenha, aferidos em dia, e nós debatemos
Ó, vamos coletar uma amostra, o caminhão não descarregou. É a oportunidade de vermos se a coleta foi bem feita. Então, vamos refazer dentro do que o regramento pede. Vamos preparar a amostra para a amostra de trabalho. A gente observa se fez dentro da técnica correta, para não haver manipulação, indução a erro. Preparou a amostra, vamos analisar agora. Então, tudo isso é em conjunto. O debate ele é claro, ele é limpo e é dentro da técnica, né? A gente carrega os materiais, mostramos a fonte do conhecimento, né? E então tudo é transparente. O codinome do projeto é transparência e com informação técnica precisa. Não, o trabalho realmente é um trabalho que é, é muito forte, né? Muito requisitado. Acredito que tende a aumentar gradativamente a demanda, né, por esse produto. A gente já acompanhou várias reportagens. O Pedro Silvestre, nosso repórter no Canal Rural, inclusive já participou aqui do podcast, já fez várias reportagens assim mostrando, né, momentos em que há esse conflito entre aspas, né? Ou seja, o produtor não concorda com aquela classificação, levou em 2, 3 empresas diferentes, né, com resultados muito distantes uns dos outros e recorre ao classificador para ter aquele parâmetro, né, dentro do que reza a cartilha, como você bem explicou, né, e um classificador ali habilitado pelo mapa. Nessas situações, Sinibaldo, a solução tem chegado sempre a um acordo? Como que, um exemplo aí de como que tem solucionado cada situação dessa, né? O produtor não concorda, o classificador vem e mostra que o produtor está correto, tem a razão, né? E a empresa está com uma informação equivocada, com uma classificação equivocada. Você tem chegado sempre a um denominador comum aí? Os resultados eles são positivos, mas a gente tem um perfil de empresas compradoras que são parceiras do produtor e tem um perfil de empresas compradoras que só querem explorar o produtor, né? Então, aqueles que já foram atendidos e se foi negativo, sabe do que eu estou dizendo, né? A gente demonstra, a gente mostra tecnicamente, né? E uma coisa que eu tenho percebido, patrão, é que para algumas empresas o contrato de compra e venda ele tem sido uma mão única. Então você tem exigências por parte da trade para o produtor que ali cláusulas irrevogáveis e que tem que ser cumprida. Mas na hora que o produtor ele aponta que a trade ela está cometendo uma falha, ou a compradora, né, está cometendo uma falha, essa reciprocidade não existe, né? Isso é ruim isso gera um desequilíbrio na comercialização. Mas assim, os pontos são positivos, né? Eu costumo dizer, produtor, fique atento com aqueles que realmente são parceiros e querem trazer uma soma de soluções conjuntas, né? E só que nós temos algumas vezes, por exemplo, isso é um fato, né? Produtores às vezes conseguem estrategicamente fechar contratos com preços melhores. A gente percebe que quando ele vai entregar naquele período os preços estão em baixa, há algumas empresas compradoras que têm feito de tudo para romper esse contrato, né? Então há procura pelo em ovo, entre aspas, né? Que é o dito adágio popular, para tentar pressionar ele de dizer, ó, não, o que você falou que ia me entregar, você não está cumprindo. Na realidade, ele está cumprindo, ele está mostrando, mas cria condições negativas ali para pressionar ao máximo, porque a trade fala, nossa, a soja agora está a 100, eu fechei com este produtor aqui a 150. Esses cenários acabam surgindo e trazendo aí uma dificuldade no trato entre as partes comerciais. Mas, em termos gerais, eu vejo que são pontos positivos. Volto a dizer, aquelas empresas parceiras elas entendem da importância de ter um técnico com conhecimento, né? E acaba respeitando, porque a arbitragem ela é uma decisão conjunta, né? Não é eu, Sinibaldi, chego lá na fábrica que você entregou a carga, eu classifico e falo, ó, a sua classificação, falo com a indústria, a sua classificação não tá errado, tudo errado. A minha é a que está certa. Não, não é assim que funciona. A classificação ela é feita
ela é analisada em conjunto, ela é debatida. Ó, isso aqui, por que você separou como defeito? O que você está argumentando? Não, você está enganado. Vamos ver a norma. A norma diz que essa alteração não é um processo fermentativo, então é um grão normal. Vamos tirar ele aqui da porção dos avariados. Então, como é claro, transparente, né, a gente tem tido bastante confiança e sucesso nos atendimentos de um modo geral. Excelente. E até serve também, né, ficou muito clara na tua resposta, para que os produtores, né, conheçam de fato, né, as empresas com as quais eles estão negociando o grão. Ou seja, se a empresa não é parceira ali na hora de ouvir essa carência do produtor, essa demanda, essa contestação, tendo um laudo ali de um classificador legal, né, de alguém que passou, tem todo o conhecimento e é referendado pelo Ministério da Agricultura, realmente tem que rever ali essa parceria com essa empresa. Então acho que ficou muito claro o papel que vocês desempenham, né, nesse programa da ProSoja. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Sinibaldo, a gente caminhou bastante aqui, né? Avançamos no tempo, mas tem dois pontos que eu queria também rapidamente te ouvir. Um deles é justamente ali no momento da classificação. Você falou do teor de umidade e recentemente, né, no fim do ano passado, uma discussão muito grande em torno da possibilidade de reduzir o percentual de umidade de 14% para 13%, né? O setor produtivo, a ProSoja, a CNA, todo mundo dizendo que isso poderia causar uma perda muito grande para o setor, né, para os produtores, né? Um prejuízo financeiro na casa dos bilhões de reais ali. E eu queria que você me falasse, né, a tua opinião, como o Asclave vê isso, como o Sinibaldo, na verdade, vê essa discussão, né, e se realmente essa redução poderia gerar tamanho impacto no bolso dos produtores. Eu vejo essa situação, eu tive a honra de participar de toda a construção do padrão, nos seminários, né, no debate da reunião nacional, na construção de propostas quando foi aberta a consulta pública. Eu enxergo de algumas maneiras, Patrone. Primeiro, nós temos que ver o ônus e o bônus, né? O ônus ele vai ficar exclusivamente para o produtor. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Em termos científicos sobre conservação de grãos, não tenho a mínima dúvida de que vai ser um ponto positivo para toda a cadeia. Mas, veja bem, a argumentação era de que a China estaria exigindo, porque quando houve a implementação da consulta pública, na realidade, quando o governo passado, quando ele iniciou a sua gestão, ele criou uma agenda de marco regulatório, não sei se foi em todos os ministérios, mas no Ministério da Agricultura foi implementado, e dentro dessa agenda foram criados grupos de discussão e precisava apontar o que os setores queriam de mudança para a agenda deste marco regulatório. Uma das variáveis surgidas foi a mudança do padrão da soja, que, na realidade, ela era uma perspectiva do setor produtivo desde 2008. Desde 2008. Nós acompanhamos pesquisas até 2016 da parte, um projeto chamado Qualidade Intrínseca, onde investigava se realmente aquele grão fermentado ele era um problema para o processamento, se ele podia ser valorado. E com esses dados em mãos, a ProSoja Mato Grosso sempre levou essa mudança. Nós temos dados aí que este grão ele não precisa ser descontado como ele é. No marco regulatório, em 2020, o Ministério acatou devido ao grupo de discussão que realmente precisava mudar o padrão da soja. Neste período, coincidentemente, a China vai e protocola na Organização Mundial do Comércio, dizendo, pessoal, a partir de tal época eu vou comprar soja com este padrão. E aí mexeu com todo o cenário do padrão brasileiro. Mas eu quero fazer uma revelação para vocês, não sei se todo mundo sabia, o padrão já existente da China sempre foi 13%. Sempre foi 13%. E a China sempre comprou o parâmetro de qualidade que ela definiu como critério de aquisição, o padrão do contrato ANEC, contrato 41 e 42. E o contrato ANEC
ele sempre seguiu o regramento da Instrução Normativa de Qualidade da Soja vigente, que é a IN 1137. Então, sempre se exigiu 13, mas nós sempre vendemos a 14. Este é um fato. Então, essa é uma das várias variáveis que eu te disse inicialmente. Outro ponto, a média de entrega da nossa soja nos terminais da China, Patrone, não passa de 13,2% de umidade. Talvez o que o Ministério deveria ter feito o Ministério ele olhou no sentido científico o benefício do armazenamento em 13%. Mas hoje, avaliando o que eu acompanhei, ele não viu a questão estrutural. Nós temos um déficit de armazenagem de 80 milhões de toneladas. Nossa capacidade estática, 70% dela está na mão de terceiros. Ou seja, 30% dos produtores brasileiros que têm a sua unidade própria. Então, essa redução de 1% no processo de secagem, ele pode trazer um desencadeamento de sérios problemas de fila, né? Como você citou no início da nossa conversa, nós temos a nossa safra todo ano, São Pedro, ele dá uma judiada no produtor. Sempre é debaixo de chuva. Então, talvez a avaliação ela tenha sido feita no aspecto científico da conservação, mas no aspecto prático, eu acredito que tenha falhado na condução da identificação se realmente ia trazer um benefício. E aí eu volto a dizer, por isso que o ônus vai ficar só com o produtor. Porque o que acontece hoje? Tem algumas empresas que recebem soja de 16% de umidade, ele não aplica a secagem. Ele guarda este produto, ele separa este produto e vai fazer essa secagem na frente de secagem de aeração. Então, este produto, se a gente tivesse no cenário de 13, ele não fazendo, ele aplicaria um desconto, né? E o desconto é 1,15 para cada ponto de umidade abaixo, é a conta física. Não estou falando a conta contábil. Se você olhar as tabelas de desconto, elas são muito mais exponenciais. Hoje você pega tabela de umidade acima de 14% aí, está descontando 1 ponto para 2,5, para 3. Né? Então, nessa polêmica, eu entendo que há necessidade de rever, inclusive nós tivemos no Congresso Nacional no final do ano, né, debatendo isso na Comissão da Agricultura, foi uma audiência pública demandada pelo deputado Sérgio Souza, se eu não me engano, e lá o encaminhamento foi que o Ministério suspendesse a publicação da norma, chamasse o Instituto Pensar Agro para trazer mais subsídios sobre a redução desses 13%, o impacto real disso, né? E voltaria o debate para o Ministério para que fosse atendido todas as demandas do setor produtivo. Porque o produtor, pelo que acompanhei da ProSoja e da CNA, ele não faz questionamento da redução, mas ele pede que se tenha um ágio. Você sabe quantos por cento de umidade é preciso um lote de soja para ser beneficiado, Patrone? Entre 9,5% a 10% de umidade. Então, se eu já entrego um produto seco para a indústria ou para exportação, que lá vai ser industrializado também em qualquer canto deste mundo, por que eu não posso ter um bônus, né? Um ágio sobre isso, já que eu vou diminuir o custo operacional dele? Né? Então, assim, existe argumento para que se mantenha os 14 e também existe argumento para que se tenha os 13, mas com uma precificação, um ágio, um prêmio na entrega deste produto. Excelente, muito bem explicado, né? Já disse que, então, o momento agora, essa discussão tende a ser levada adiante com base em novos estudos que forem, né, feitos, como você
bem mencionou. E só para trazer aqui o número, né? Eu lembro que foi um número que foi noticiado amplamente, né, no fim do ano. Então, essa redução aí de 1 ponto percentual de 14 para 13, na avaliação da CNA, das entidades que representam o agro, considerando a safra 22-23, né, que foi de 154,6 milhões de toneladas no Brasil, e essa redução de a cada 1%, 1 ponto percentual, a soja perderia aí 1,15%, né, por cento do seu peso, que foi o que você comentou ali, considerando R$ 120 a saco, o prejuízo seria de 3,6 bilhões de reais, né? Eu falei na casa dos bilhões de reais, então estou trazendo esse número com base no que foi apresentado naquele momento para que todo mundo possa, né, dimensionar realmente o que essa discussão, né, está levando em consideração, além de tudo que o Sinibaldo, né, explicou aqui. E aí, Sinibaldo, eu queria vir para uma pergunta derradeira antes da gente vir para o nosso momento de encerramento tradicional do programa também. Muito se fala quando a gente discute classificação de grãos, em especial soja, né, que é o nosso foco aqui, e milho também, o setor busca que a tecnologia resolva o problema da chamada subjetividade ou do interesse que existe, interesse comercial de um lado ou de outro, né? Qual a tua visão sobre o papel da tecnologia? Você acha que realmente ela vai agregar, vai conseguir chegar-se a um equipamento, enfim, uma maneira de classificar a soja que ponha fim a esses questionamentos? Patrone, com risco de perder meu emprego ou não? Tá implícito aí. Aí vai contigo. Você não tem uma Williams sendo pilotada por qualquer piloto, né? Você não tem uma colhedora de 3 milhões sendo dirigida, vamos dizer assim, por qualquer um, né? É o futuro. A agricultura 4.0, ela está próxima, a porta está aberta, a gente já está vendo a luz ali no outro cômodo, como diz o debate, né? Não tenho dúvida. Eu acredito que existe duas variáveis que a gente precisa inserir na comercialização da soja, né? Até nos debates eu coloco isso e algumas pessoas não gostam. É interessante que o negócio da soja, a soja ela é a maior fonte de proteína comercial do mundo, não é isso? É a maior fonte proteica comercial do mundo. Ela vai ser convertida a vegetal para proteína animal. Só que a gente não paga por ela. A gente não paga pela proteína. É interessante. Então, por isso que eu digo que é necessário, quando tivermos esses equipamentos, e eu acredito aí que dentro de 3 a 5 anos já teremos ferramentas auxiliando essa análise, mas a gente precisa implementar também duas variáveis: o índice de proteína e óleo. E talvez uma terceira aí, a acidez, né? Caso ocorra um entendimento aí dos índices. Por quê? Porque se nós produzimos soja para que seja fonte proteica, eu preciso pagar pela proteína. Mas isso não é feito, né? Não é feito até mesmo por quê? Porque nós temos uma falha hoje da parte de comercialização de semente. Então, hoje o produtor ele não compra os materiais na perspectiva dos índices proteicos e de óleo. Ele compra pensando na produtividade, não é isso? Na produção que a gente fala, na produção vertical. Quando toda a cadeia estiver integrada, o Ministério da Agricultura começar a validar sementes com os índices de proteína dentro do Registro Nacional de Cultivares, né? Então, eu tenho lá uma semente SJX2023. O índice declarado no meu RNC para essa cultivar vai ser de proteína 37%. Um exemplo. Quando nós tivermos a integração de que o produtor está comprando semente com essa informação, vai trazer mais segurança para que ele possa vender este produto para a trade. E a trade também pagar por essa proteína, né? Então, existe um debate na comercialização de que, no futuro, nós deixemos de valorar o produto por questões de defeito e o caminho seria a valoração por questões de qualidade intrínseca, óleo,
proteína, extrato etéreo, proteína e acidez, né? Mas no futuro vai vir esses equipamentos, Patrônio. Nós vamos ter aí, já temos várias startups, né? Inclusive o ano, se eu não me engano, o ano retrasado, o ano passado, nós tivemos um evento aí na FAMATO, né? Organizado ali no cenário rural sobre tecnologias de produção e tive a honra de conhecer, né? Me chamaram lá para apresentarem lá umas ferramentas que fariam essa classificação por imagens, né? Para sanar essa subjetividade. Isso é o futuro. Nós não temos dúvidas disso. A gente precisa também garantir a confiança destes resultados. E para isso, eu sou da tese que nem aconteceu com os medidores de umidade. Era um problema seríssimo os medidores de umidade. Por quê? A empresa ela tinha calibragem para entrada e para saída, né? Nós chegamos a fazer um estudo das divergências que se tinha em termos de leitura de umidade. O que era tirado do produtor indevidamente era valores gritantes. Com o advento da normatização e do regulamento metrológico dos equipamentos de medição de umidade, você pode ver que hoje a umidade, em termos de leitura e análise, ela quase não é queixa. E se assim tiver, o produtor pode abrir um chamado para o Inmetro, o IP em Mato Grosso, que hoje tem o laboratório de medidores de umidade, que fiscaliza no campo isso, e resolve o problema. Então, para esses equipamentos de classificação, nós precisamos validá-lo com órgãos oficiais para que não traga dúvida no resultado final e todos saiam com resultados confiantes. Excelente, muito bom teu ponto de vista, tua análise. Também acho importante você já colocar, né, em discussão também essa defesa quanto ao pagamento pelo teor de proteína, de óleo, né, extrato etéreo, ou seja, propondo aqui um novo olhar sobre a classificação. Vamos deixar mais ou menos dessa forma aqui, muito bacana. Ô Sinibaldo, a gente chega na reta final aqui do nosso episódio e no bate-papo eu sempre deixo essa última pergunta para que o convidado, a convidada, né, me diga aí qual é aquela pergunta que você gostaria de ter respondido na tua vida e que ainda não lhe foi feita essa pergunta, né? Não só nesse bate-papo aqui, mas enfim, aquela pergunta que você gostaria que lhe fizessem. Esse é o momento para que você possa responder essa eventual pergunta. É difícil, né? Porque nós temos tantos temas aí que possa ser abordado, mas eu acho que a pergunta que, inclusive, quando eu participo dos debates ou em cursos, a classificação ela vai acabar oficialmente, né? Eu penso no seguinte sentido: é uma ferramenta tão importante que ela é realizada no mundo todo, né? Talvez tenhamos aí alguns índices de frustrações, porque precisaríamos de ter mais demandas e mais seriedade na atividade que a gente executa, mas eu acredito que sempre vamos ter aí a necessidade de análises. E essas análises, elas sempre vão ser amparadas por parâmetros de qualidade. E os parâmetros de qualidade, eles sempre vão existir, Patrone. Por quê? Porque é ele que traz o auxílio no regramento de uma compra e uma venda de um produto, né? Então, assim, essa seria a pergunta e a resposta, sendo otimista, eu acredito que não. Talvez tenhamos alguns ajustes na parte obrigatória e um grande temor que nós tínhamos quanto à associação quando foi promulgado a Lei de Autocontrole, a 14.515, né, que foi um marco de mudanças aí, e ainda ela está para ser regulamentada, são 18 áreas a serem regulamentadas, e a classificação é uma delas. E eu acredito que a classificação ela vai ser uma ferramenta fundamental para que aquelas indústrias, aquelas cerealistas que trabalham com produtos destinados à alimentação humana, lance mão, utilize para fortalecer aí os seus autocontroles de qualidade para que leve produtos de qualidade para o consumidor final. Muito bem, Sinibaldo de Souza e Silva Júnior, Sinibaldo Júnior,
Quero te agradecer, cara, pela disponibilidade de tempo, pela clareza com que você, né, trouxe aqui as respostas nesse bate-papo, né? Acho que foi muito bacana a tua participação e muito esclarecedora para aquelas pessoas, né, que estão ou não estão no setor agropecuário, estão envolvidas ou não com o setor agropecuário. Acho que ficou muito didático, né? E ficou muito claro também o porquê que alguns assuntos são tão polêmicos, geram tamanhas discussões, né? E por que eles precisam ser de fato encarados com tamanha responsabilidade por quem os define, né? Te agradeço, cara. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast. Patrônio, eu que quero agradecer seus ouvintes, né, que façam bom uso das informações passadas. Nós estamos à disposição e é uma honra ter sido convidado por você, um ícone aí do nosso agro, levando as informações aos 4 cantos do mundo, né? E o que você precisar de nós, estamos à disposição. Agradecer a todos que fizeram parte da minha vida, a minha família, né? A minha esposa, meus filhos, e agradecer ao Estado de Mato Grosso, que me acolheu, né? Em especial o meu tio Moisés, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que acreditou num formando com a perspectiva de um mundo pela frente, e estamos à disposição para contribuir com o agro. Eu costumo dizer que o agro ele é uma roda dentada. Ou a gente faz parte, ou a gente é um dente deste componente, ou nós podemos ser moídos por ele, né? Então, nós temos que decidir qual parte que queremos ser. Eu pretendo e busco ser um dente que mova esta roda gigantesca e tão importante para este Brasil agrícola que somos, né? E para você ver, produzimos alimento para atender 800 milhões de pessoas nessa bola chamada Terra, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande e te agradeço. Sucesso nos seus projetos e que você possa ter muita saúde, inteligência, inspiração para que muitos temas surjam na sua conversa aí com todos os participantes. Um forte abraço e obrigado mais uma vez. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.